O Brasil está entre os maiores países produtores e exportadores de café do mundo. No país, existem diferentes regiões que produzem o grão. Mais da metade do café brasileiro é produzido no estado de Minas Gerais. Existem mais de 60 espécies do grão, tendo dois tipos que são as principais, a robusta e a arábica. Elas são as espécies mundialmente cultivadas e comercializadas. A espécie Coffea robusta mantém produtividade praticamente constante ao longo dos anos, mais resistentes a pragas e doenças, temperaturas mais altas de 24 a 30 graus e altitudes até 700 metros. Tem maior teor de cafeína e é mais amargo. Já a espécie Coffea arábica, a sua produção é crescente a partir do terceiro ano após o plantio, até chegar à idade adulta por volta do sexto ano. Aí começa um fenômeno conhecido por bienalidade. É a espécie mais suscetível ao ataque de pragas e doenças, temperaturas amenas de 15 a 24 graus e altitudes elevadas de 1.000 a 2.000 metros. Contém menor teor em cafeína e é mais ácido e aromático. Neste vídeo vamos mostrar algumas das principais pragas do cafeeiro: o bicho mineiro, a broca do café, o ácaro vermelho e as cigarrinhas. O bicho mineiro é a principal praga do café. Ela está presente em todas as regiões produtoras da cultura. Ela é da ordem Lepidoptera. A mariposa é bem pequena. A sua asa na parte dorsal é branca. Os ovos levam em média de 5 a 20 dias para dar origem às lagartas, conforme as condições de calor e umidade. O seu ataque ocorre durante todo o ano e tem picos populacionais de outubro a junho. Essas lagartas penetram diretamente no mesófilo foliar e alojam-se entre as duas epidermes, causando a destruição do parênquima ao alimentar-se e construir minas. As regiões destruídas vão secando e a área afetada vai aumentando com o desenvolvimento da lagarta. As partes secas são facilmente destacadas, sendo comum encontrar um grande número de lagartas em uma mesma folha. Os prejuízos resultam da redução da capacidade fotossintética, pela destruição das folhas e principalmente pela queda das folhas, acarretando em diminuição da produção, em até 72% em alguns casos. Sua ocorrência se deve a diversos fatores, como condições climáticas, temperatura, umidade relativa, precipitação, como também presença de inimigos naturais, como predadores e parasitoides. E o espaçamento também favorece o aumento ou a diminuição da praga. Para o monitoramento do bicho mineiro, deve dividir a área em talhão, sendo que um talhão é constituído por 1.000 plantas. Avalia-se 20 plantas por talhão. Deve-se coletar 5 folhas por planta, sendo retirado o terço médio da copa do café, a partir das extremidades do ramo. Ou seja, em cada talhão deve-se avaliar 100 folhas. A amostragem do bicho mineiro deve ser realizada quinzenalmente. O controle do bicho mineiro deve ser iniciado quando for encontrado 30 ou mais folhas minadas, das 100 avaliadas. Se 60% dessas folhas minadas estiverem com as minas rasgadas, ou seja, 18 ou mais folhas minadas rasgadas, não precisa fazer o controle, pois está ocorrendo controle biológico natural por vespas predadoras. Os sintomas são mais visíveis na parte alta da planta, onde se observa um grande desfolhamento quando o ataque é intenso. Cafezais com grande espaçamento têm mais chance do ataque intenso da praga. Controle biológico. O bicho mineiro é paralisado por um grande número de insetos, sendo os principais os insetos sociais da família Vespidae, que destroem as galerias do bicho mineiro para alimentar-se das suas larvas. Como controle cultural, o principal é a eliminação de plantas daninhas dos cafezais,
sendo indicado a capina racional da área. Também é indicado eliminar a cobertura morta dos cafezais. Outra medida é a utilização de quebra-ventos e arborização com leguminosas, que reduz a infestação da praga. Como resistência de plantas, o café conilon é considerado tolerante à praga bicho mineiro. Como controle químico, as pulverizações são recomendadas produtos sistêmicos ou com ação de profundidade. É frequente também a utilização de inseticidas associados a um fungicida sistêmico para o controle simultâneo da ferrugem. Devem ser utilizados inseticidas e fungicidas certificados e serem específicos para não prejudicar os inimigos naturais. A broca do café é bastante prejudicial à cultura do cafeeiro, pois ataca os frutos em qualquer estágio de maturação, desde os frutos verdes até os frutos maduros e secos. O adulto da broca de café é um besourinho preto luzídeo. Seu corpo é cilíndrico e ligeiramente recurvado para a região posterior. Os élitos são revestidos de cerdas e escamas piriformes características. Os machos possuem os mesmos caracteres morfológicos das fêmeas, sendo entretanto menores e com as asas rudimentares. Dessa forma, não voam e não deixam nunca os frutos onde se originaram. A razão sexual é de um macho para 10 fêmeas. Após o acasalamento, a fêmea perfura o fruto, geralmente na região da coroa, e começa a construir uma galeria, desagregando partículas da casca. Abre o túnel até atingir o pergaminho da semente e, no seu interior, alarga a galeria em aspecto piriforme, iniciando a postura. Em consequência, a semente ficaria seriamente prejudicada. Os ovos são pequenos, brancos, elípticos e com brilho leitoso. A fêmea põe em média 2 ovos por dia. Para o levantamento da infestação da broca, devem-se examinar 50 plantas por talhão, bem distribuídas por toda a área, retirando cerca de 100 frutos de cada planta, sendo 25 de cada face da planta. Esses frutos poderão ser misturados para formar uma amostragem única que será levada ao laboratório para fazer a contagem. Esta contagem é feita separando os frutos bloqueados dos sadios, obtendo-se assim a porcentagem de infestação. Procede-se da mesma forma para todos os talhões e obtém-se assim a média de infestação. Quando a infestação determinada for acima de 5%, deve-se fazer o primeiro tratamento. O sucesso no controle da praga depende do período conhecido como trânsito da broca, que vai de outubro a dezembro, ocasião em que as brocas dos frutos remanescentes da safra anterior atacam os frutos novos. Em anos em que o café tem alta cotação no mercado, esse nível pode ser considerado elevado, pois, neste caso, os prejuízos já são bastante grandes com 5% dos frutos broqueados. No controle biológico são utilizados a vespa de Uganda e o fungo. No controle cultural é realizado o repasse, que é a catação dos grãos remanescentes da colheita para diminuir os focos da infestação. O controle químico deverá ser iniciado quando a infestação for igual ou superior a 5% e repetido 20 a 30 dias após. Normalmente, 2 aplicações de inseticidas são suficientes para um bom controle. O ácaro vive na parte superior do cafeeiro, onde fica recoberto por pequenas quantidades de teia. Por esse motivo, ocorre anos de estiagem mais prolongada, já que em anos chuvosos ele é facilmente eliminado. As folhas perdem um brilho característico, tornando-se bronzeadas. Em anos de inverno seco e mais quente que o normal, os ácaros podem causar desfolhamento no cafeeiro. Esses ataques acontecem normalmente em reboleiras. O controle pode ser feito com o uso de acaricidas específicos, os fungicidas cúpricos aplicados para combater a ferrugem do cafeeiro e os piretóides para combater o bicho mineiro contribuem para aumentar a população desse ácaro. As cigarrinhas dos citros da ordem Hemiptera, que ataca a cultura do café, alimentando-se de brotações novas, onde também coloca seus ovos nas nervuras
nas nervuras das folhas novas de forma endofítica. Sua fase ninfal é em média de 65 dias e suas ninfas são amareladas. Os prejuízos causados por essas cigarrinhas dos citros na cultura do café é que elas sugam os ramos e as folhas do cafeeiro, introduzindo a bactéria do gênero Xylella. Como consequência, a planta apresenta um encurtamento dos internódios e queda das folhas do ponteiro, cujo sintoma é conhecido por envaretamento do cafeeiro. Inúmeras são as espécies que possuem condições de se alimentar nas plantas de café, porém pouco trabalho de levantamento populacional foi realizado até o momento. No entanto, recentemente foi apresentada uma lista de 141 espécies de cigarrinhas cotadas em plantações de café. A amostragem de cigarrinhas pode ser realizada através da utilização da rede de varredura, succionada, motorizada, mais a armadilha de Malásia e armadilha adesiva amarela, que é mais prática por ficar no campo até 15 dias. Também nos mostra dados de flutuação populacional das cigarrinhas na área. Para o controle das cigarrinhas dos citros na cultura do café, as medidas utilizadas são plantio de mudas sadias, poda dos ramos com sintomas iniciais da doenças em plantas com mais de 2 anos e erradicação daquelas abaixo dessa idade entre janeiro e julho. Controle do vetor na produção de porta-enxertos, na formação de mudas e nos pomares novos.